Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. Bom estarmos mais uma vez juntos para a nossa classe de Daniel, que faz parte da nossa escola de discípulos, e você é muito bem-vindo para estar conosco aqui nesse tempo de estudar a palavra. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Daniel, capítulo esse tremendo, que tem ali a profecia das 70 semanas, e nós vamos entender um pouquinho melhor o que ela representa dentro do panorama bíblico, principalmente também a questão da sua relação com o livro do Apocalipse. Amém? Mas antes da gente começar a fazer a leitura, eu quero convidar você, como sempre fazemos aqui, para orarmos e colocar esse tempo na presença do Senhor. Então quero convidar você, feche teus olhos, fale com o Senhor e peça da parte do Espírito Santo revelação, entendimento, graça para esse tempo de estudo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez através deste canal, desta aula, para estudar, ó Deus, mais uma porção da Tua palavra aqui no livro de Daniel. Nos ajude nesta hora, Senhor, a compreender, a entender, de forma que todos sejamos abençoados por Ti, Senhor, através da Sua santa, bendita e eterna palavra. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, vamos lá. O esboço, quando você pensa no capítulo 9, ele vai ter 4 divisões aqui, eu poderia colocar, eu fiz dessa forma, tá? Do verso 1 ao verso 3, seria Daniel falando ali quando ele entende o tempo de cativeiro, já vou explicar isso. Depois de Daniel, o verso 4 até o verso 15, é a humilhação de Daniel, né? Ele se humilhando diante do Senhor em favor da nação. Depois do verso 16 até o verso 19, tem a súplica de Daniel, que é pela restauração da nação. E então, do verso 20 até o verso 27, é a visão, né, onde Gabriel aparece a Daniel, trazendo a visão das 70 semanas. Ok? Então vamos lá, vamos entender tudo isso no capítulo 9. Do verso 1 ao verso 3, que é essa primeira parte que fala sobre Daniel e o tempo do cativeiro, diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, lembrando que agora, né, a gente já trabalhou essa questão, ele se tornou cativo durante o Império Babilônico, mas o Império Babilônico foi conquistado pelos medos e persas. Tá? Então agora ele está relatando aquilo que o Senhor o mostrou. Ele fala, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos medos. Tá? Os medos e persas, já falamos sobre isso também nas aulas passadas. Eram 2 grupos que, de certa forma, comandavam o Império. Depois, como na profecia no capítulo 8, né, havia o bode com um chifre maior ou menor, o menor representava os medos e o maior os persas, tá? Tanto que depois os persas vão assumir o controle do império, tá? Mas no começo você tem ainda essa presença dos medos ali, até que os persas, até que o reinado passa a ser de um governante persa para outro governante persa, ok? Então fala de Assuero, da linhagem dos medos, que foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, ou seja, ele foi o reino, rei sobre aonde ficava o Império Babilônico. Tá? Isso, gente, se deu ali no ano de 538 a.C., tá? Obviamente, se você pegar o tempo disso, histórico, tá? Quando ele fala o primeiro ano de Dário, ele está se referindo a 67 anos depois, tá, que Daniel foi levado cativo. Tá? Então Daniel já tinha uma certa idade, já era um outro momento, então 67 anos depois de ter sido levado cativo para a Babilônia. Tá? Lembrando que esse Dário é o mesmo Dário do capítulo 6. Tá? Bom, diz assim, no verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel lê os livros bíblicos, tá? E ele interpreta o livro de Jeremias, e ele entende pelo livro de Jeremias que o cativeiro da Babilônia, né, o cativeiro que Deus havia estipulado, quando Deus permitiu que os babilônios conquistassem, tá, o reino do sul, duraria 70 anos. Ou seja, se ele estava com 67 anos, significa que Daniel entende que o tempo dessa desolação, dessa assolação, do cativeiro babilônico, esse tempo que Deus estabeleceu
quando os babilônicos assumem, né, tomam o poder, dominam o Reino do Sul, estava acabando, esse tempo estava acabando, ou seja, depois disso, desses 70 anos, Deus então traria a restauração, começaria um processo no nome de restaurar, porque o juízo do povo, o juízo do Senhor sobre o povo, estava então terminando, aquele tempo que Deus determinou como um juízo para o povo que havia se revoltado, se rebelado, afastado-se do Senhor, seguido a outros deuses, tá? Pecado contra o Senhor, não se arrependido. E após essa percepção que a gente vê no verso 2, ele diz no versículo 3 assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas, com jejum e saco e cinza, tá? Ou seja, essa oração, súplica, jejum, saco e cinza significa um profundo quebrantamento, uma profunda humilhação diante do Senhor, tá? Então Daniel percebe, e quando Daniel percebe isso, ele se coloca a orar de uma forma intensa, de uma busca intensa, tá? Ele se humilha, ele se arrepende, ele se coloca, né? Não só ele se coloca como intercessor aqui, mas ele coloca todo o povo de Deus, da nação, na presença do Senhor, tá? E Daniel suplica então ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo, tá? Lembrando que quando a gente fala de misericórdia, é sempre bom a gente entender o que misericórdia significa, tá? A misericórdia abrange dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da própria ideia da misericórdia, é você se compadecer da miséria de alguém ou de um grupo ou de pessoas. Então você se compadece, tá? da miséria ou da condição miserável que aquela pessoa se encontra. E nem sempre condição miserável, irmãos, tem a ver com a questão financeira, social. Existe a questão miserável da mente, do entendimento, das práticas, dos costumes, das atitudes. Às vezes uma pessoa não é miserável no sentido financeiro, mas ela é miserável no sentido, né, o que nós chamamos, né, é aquela pessoa que é pobre de espírito. Tá? Então, às vezes a pessoa é miserável nesse sentido, não apenas o miserável no sentido de não ter dinheiro, de não ter roupa, de não ter alimento, de não ter moradia. É claro que nós sabemos que socialmente pessoas que estão nessa condição de marginalidade, elas estão numa condição de miséria, né? E tem pessoas até que vivem ali na zona da miséria e abaixo da zona da miséria. Tá? De tão miseráveis que essas pessoas são nesse aspecto, tá? Mas essa miséria aqui, que está se falando de misericórdia, ela abrange vários aspectos, não somente essa condição. Às vezes a condição, por exemplo, do povo, quando o Senhor traz o julgamento e permite que os babilônios, que Nabucodonosor conquiste Jerusalém, né, e a Judéia, não foi uma condição porque eles eram miseráveis materialmente. Tá? Eles eram miseráveis espiritualmente, miseráveis de entendimento, porque eles se desviaram do Senhor e caíram pelo caminho da idolatria e do pecado. Então eles eram miseráveis no sentido mental, intelectual e espiritual. Ok? O segundo aspecto que abrange a ideia de misericórdia é justamente o aspecto de reconhecendo a miséria, a condição, o se compadecer significa intervir para que essa pessoa ou essas pessoas não recebam o que elas merecem, porque a ideia da misericórdia aqui não é apenas alguém que está naquela condição porque foi enganado, porque sofreu injustiça, mas a ideia da misericórdia, o estado da miséria, perdão, como resultado do seu próprio entendimento, que nesse caso é o que cabe aqui. Tá? O povo estava naquela condição miserável porque o povo escolheu se afastar do Senhor. Na verdade, todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, a nossa condição se torna miserável. Ela não tem jeito, você pode estar não miserável financeiramente, mas você vai se tornar uma pessoa miserável de entendimento, miserável de coração, miserável de comportamento. É um fato. Né? Quanto mais perto do Senhor, mais luz sobre nós, mais santidade.
e mais transformação. Quanto mais longe do Senhor, mais miseráveis nós nos tornamos, porque cada vez mais as obras da carne, elas ganham influência sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, tá? Então, há uma mensagem importante aqui, tá? Então ele tá pedindo essa intervenção sobre o povo, para que o povo não fique mais na condição em que está, porque o povo recebeu justamente essa condição. Eles merecem essa condição, mas ele está pedindo pela misericórdia de Deus para que o Senhor interfira, e não mais eles estejam bebendo do cálice que eles mesmos tomaram, ok? Então nós vamos encontrar esses dois aspectos que é importante compreender. Até porque, talvez um versículo que eu acho que ajuda muito a entender essa ideia da misericórdia do Senhor, também escrito por Jeremias, Lamentações, né, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, verso 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o Senhor se compadece, para o Senhor se compadecer da nossa miséria essa que nós mesmos causamos sobre nós, tá? O Senhor então tem misericórdia para que não sejamos consumidos por ela, tá? E Jeremias ainda fala, porque as misericórdias não têm fim, e na verdade, irmãos, isso é profundo, porque sem as misericórdias do Senhor, muitas vezes a gente ia fazer um monte de besteira e ia colher, às vezes, coisas muito piores do que colhemos às vezes, mas a misericórdia do Senhor vem. Por isso que ele fala, ainda em Lamentações 3, no verso 23, ele fala, novas são, ou seja, novas as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Ele fala, grande é a tua fidelidade. Amém, queridos? Aí nós entramos no versículo 4, que vai até o verso 15, que é onde existe o relato da humilhação de Daniel. Como eu disse, né, a partir do versículo 3, Daniel se coloca ali, né, em oração, em súplica, jejum, pano, saco e cinza. E agora nós vamos ver o que ele vai falar. Ele vai estar orando a Deus e falando de tudo que vai vir nessa oração, nessa intercessão, nessa humilhação que ele tem. Então ele fala assim: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, olha o que ele está colocando, né? Nós pecamos, nós cometemos iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é quando a prática de um pecado, ela se torna o valor, o costume, aquilo é normatizado. Então uma iniquidade é um pecado que foi normatizado, seja na nossa vida, ou seja no comportamento de um povo, ok? Nós temos nos dias de hoje, irmãos, várias coisas que as Escrituras falam claramente que são pecado, e a nossa sociedade normatizou. Então a nossa sociedade tem se tornado uma sociedade iníqua. E quando um filho de Deus, quando um cristão, quando um discípulo de Jesus passa a praticar essas iniquidades, esses pecados, a normatizar esses pecados, eles se tornam como iniquidades na nossa vida. Lembrando que o pecado traz a correção de Deus, a iniquidade traz o juízo de Deus. Ok? Todas as vezes que uma sociedade se torna iníqua, ela sofre o juízo de Deus. Então ele fala, pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, ou seja, agimos exatamente como os ímpios fazem, fizemos as mesmas coisas que os ímpios fazem, ou seja, aqueles que não têm entendimento do Senhor, fomos rebeldes, ou seja, rebelião, andamos em contrariedade, recusamos a vontade de Deus e decidimos andar de outra forma, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E ele fala, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe. Então ele está dizendo, olha, a diferença, né? O Senhor pertence à justiça, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, mas o homem vê confusão. Então, olha como está hoje, né? Os que estão aqui vivendo em cativeiro, aqueles que estão lá espalhados, né?
em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua rebelião que cometeram contra ti. Então o povo estava espalhado, não só os que foram levados cativo, mas aqueles que fugiram estão espalhados. Ele fala: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Então ele mostra claramente um paralelo. O que os homens fazem, o que eles fizeram, o comportamento deles e a postura do Senhor, a atitude do Senhor, a natureza do Senhor e o caráter do Senhor. Sempre ele mostrando exatamente que é uma diferença muito grande. Tá? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento, que estão descritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. Aqui é interessante, ele fala, da transgressão, do desvio, e ele fala: por isso há maldição. Não é o nosso assunto hoje, mas um dos ensinos muito errados que tem essa questão da maldição, Os crentes estão sempre preocupados com algum tipo de maldição, maldição hereditária, que eu vou dizer, não existe maldição hereditária, existe pecado hereditário, existe juízo por causa de pecado hereditário, tá? Mas esse é outro assunto. Mas a questão toda fala-se muita preocupação com maldição, mas observe que na Bíblia a maldição não vem do diabo, a maldição não vem porque você deu brecha e o inimigo então vai usar entra uma maldição na sua vida. Você observe que a maldição veio do Senhor, ou seja, eles se tornaram malditos por causa do seu pecado. E se a maldição vem do Senhor, queridos, quem pode quebrar? A única forma de algo maldito, alguém maldito, aquilo ser santificado, ou ser abençoado, ou se quebrar aquilo, é onde há arrependimento, confissão de pecado, pedido de perdão, mudança de coração e obediência ao Senhor e submissão à vontade de Deus. Se nós entendêssemos isso, nós pararíamos de ficar procurando coisas, de dar poder ao diabo na nossa vida e daríamos, na verdade, o poder ao Senhor sobre a nossa vida, o poder da sua autoridade, da sua verdade, da sua justiça. Então tem um monte de crente com medo: não faz isso, não age assim, olha, não põe louvor na sua casa porque o diabo vai lançar seta, não faz não sei o que, porque abre brecha, o diabo vai te atacar. Isso é besteira, gente. Na verdade, a maldição vem do Senhor, e biblicamente a maldição vem do Senhor, no sentido do Senhor. A nossa atitude nos coloca numa postura de malditos diante da verdade, malditos pela nossa desobediência. Isso sim traz juízo. Não é uma questão do diabo em si, é uma questão da verdade do Senhor sobre a nossa vida. E quando nós mudamos nosso coração, quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para o Senhor, nós recebemos o perdão, a restauração, e toda e qualquer condição de maldito nos é tirada e nós nos tornamos benditos do Senhor. Isso que é importante. Então nós precisamos parar com essas questões hoje que os crentes ficam envolvidos com isso. Aí não faz isso, não fala aquilo, não pode isso, não pode aquilo, porque traz maldição, dá brecha. Irmãos, precisamos crescer e mudar o nosso comportamento em relação a algumas coisas. Nós somos chamados para seguir a Jesus e andando na luz, não há treva que possa permanecer no nosso caminho. Amém, queridos? Bom, vamos lá. Ele continua dizendo aqui, peraí que eu falei, perdi aqui, é isso, vamos lá. E ele confirmou a sua palavra e falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Então ele está relatando o comportamento. Olha, tudo que nós fizemos trouxe mal para nós mesmos. Como está escrito na lei de Moisés, todo mal nos sobreveio
todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade, que é o que eu acabei de explicar. Todo mal veio, ou seja, nós nos tornamos malditos, mas nós não mudamos a nossa postura, nós não buscamos a face do Senhor, não nos convertemos da nossa iniquidade, ou seja, nós não paramos de agir errado, continuamos normatizando o que era errado e não nos voltamos a aplicar a tua verdade. É isso que ele está falando. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e os trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Então, olha que declaração, gente. Se nós gastássemos mais tempo confessando nosso pecado, se nós gastássemos mais tempo humilhados diante do Senhor, nós com certeza veríamos mais da misericórdia e da boa mão do Senhor do que muitas vezes nossas orações em que nós procuramos nos justificar, né? Então, de tudo que nós falamos aqui, eu quero pegar um versículo, que eu acho que esse versículo, ele é uma declaração que ela resume todo que esses versos, esses 11 versos falam para nós aqui. Ele fala assim no versículo 4, 5, eu acho que era o versículo 4, 5, ele vai falar assim: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Ou seja, nós não demos ouvido. E irmãos, todas as vezes que nós não damos ouvidos, nós acabamos trazendo sobre nós mazela e desgraça. Olha como a nossa sociedade está. Por que o nosso mundo está do jeito que está? Porque a humanidade caminha sem querer ouvir a palavra de Deus. Caminha sem dar atenção ao que Deus está falando. Todas as vezes que nós não damos atenção ao que Deus está falando, nós nos colocamos numa posição muito vulnerável, extremamente vulnerável. Nós estamos aí, então, expostos a milhares de mazelas e desgraças, coisas que trazem desequilíbrio, sofrimento e dor na nossa vida. É só você ver, a nossa sociedade geme, sofre, as pessoas estão aí debaixo de dor. E aqui Daniel, ele confessa que seu povo, ele confessa que Israel não quis dar ouvidos ao Senhor, não quis dar ouvido à voz de autoridade de Deus através de todos os profetas que foram levantados. Se você estudar o Antigo Testamento, você vê que foram vários profetas que Deus levantou, avisando tanto o reino do norte, que caiu primeiro, depois o reino do sul, que veio depois. Então, queridos, isso traz para nós o quê? Um alerta. Se você não quer passar por isso, mantenha a sua atenção na palavra de Deus. Se você não quer trazer mazela, desgraça, sofrimento, dor, né? Mantenha a sua atenção na palavra de Deus. Eu não estou falando que se nós atentarmos para a palavra de Deus e a autoridade do Senhor na nossa vida, nós não teremos nem dor nem sofrimento. Não é verdade. O mundo que nós vivemos o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Eu estou dizendo daquilo que nós mesmos trazemos sobre nós, porque nós não damos ouvidos ao que o Senhor fala, não damos ouvido inclusive nem aos servos que Deus levanta, as pessoas que Deus usa, que são autoridade espiritual sobre nós. Quantas vezes eu como pastor aconselho, falo, e as pessoas vão lá, entra por aqui, sai por aqui, e as pessoas vão lá e fazem tudo do jeito que elas querem fazer. A questão não é que elas não deram atenção a mim, a questão é que muitas vezes elas não deram atenção ao que a palavra fala, não deram atenção ao que o Espírito está dizendo, não deram atenção ao que Deus está falando. Exatamente aqui, não demos ouvidos. E muitas vezes nós não damos ouvidos. Então, dessa maneira, sofremos. Mas quando nós damos ouvidos a isso, querido, estamos atentos aí à vontade de Deus, nós não caímos nesse jugo, nessa condição da desobediência. Então Daniel, queridos, ele confessa os pecados do povo. Olha que interessante, se você ler aqui, deixa eu resumir alguns pontos importantes do 4 ao 15. Ele confessa os pecados do povo, ele se aproxima de Deus, falando com base na lealdade, na fidelidade do Senhor, que é
são manifestações do amor de Deus, porque foi Deus que criou Israel e tomou para si. Ele trata a partir da aliança do Senhor com Israel. Aí ele confessa os próprios pecados dele, porque é uma coisa eu me colocar numa posição e falar do outro, né? Deus perdoa o teu povo, a tua igreja. Aí outra coisa foi, me perdoa, porque eu também sou pecador, porque eu também faço parte desse povo, né? Então ele confessa os pecados do povo, ele se aproxima de Deus com base no amor leal do Senhor, ele confia na aliança com Israel, ele confessa os seus pecados, ele reconhece o merecimento do castigo e ele suplica a misericórdia. Então, quando eu olho esses pontos, essas atitudes que Daniel tem, eu vejo que são atitudes que nós deveríamos aprender com ele, deveríamos trazer para a nossa vida, deveríamos procurar copiar isso na nossa vida, para que a nossa forma de viver seja agradável, né? Ou para que essa seja a nossa forma de viver diante do Senhor. Bom, verso 16 em diante até o verso 19 é onde existe essa súplica de Daniel. Daniel vai suplicar por restauração. Então ele sabe que o tempo dos 70 anos está terminando e ele começa a orar então para que ao final desses 70 anos o Senhor então comece a fazer essa restauração sobre o povo. Então ele vai dizer assim: Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do seu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado para resplandecer o teu rosto por amor de ti. Então ele está suplicando, né? Ouve, né? Resplandece o teu rosto, né? Por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então o clamor não é porque nós merecemos, não é porque nós temos algum tipo de crédito, é por causa da tua misericórdia. Aí ele termina dizendo no verso 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Então ele está aí trazendo a questão da aliança, das promessas do Senhor, do amor do Senhor, e está pedindo: Senhor, restaura. Começa agora um processo de restauração. Agora, o que é interessante, assim, que vale muito a pena destacar, é a resposta do Senhor, que vem do verso 20 até o verso 27, que é essa última parte onde aparece, né, o anjo Gabriel. Ele aparece ali para trazer algo para Daniel, tá? E diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, né, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo de meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, tá? Que na verdade é um anjo aqui, mas é porque existe uma figura humana que aparece para ele, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então isso é por volta de que umas 3, 4 horas da tarde que isso acontece, tá? Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, tá? Então observe, o que ele está falando, irmãos, tem a ver com o que ele trouxe no capítulo 7, o que ele trouxe no capítulo 8, o que vai ser trazido agora no capítulo 9. Então observe que Daniel está pedindo aqui as súplicas, mas você vai ver que a resposta que o Senhor traz, ela transcende o próprio pedido de Daniel, tá? Mas vamos continuar lendo aqui, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? No princípio das tuas súplicas, ou seja, logo que você começou a suplicar, ele fala: saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Olha que bacana, gente, porque você é muito amado, tá? É benção demais, olha que coisa gostosa de ouvir. E a verdade é, aqueles que são do Senhor são amados pelo Senhor. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Observe então que ele vai dar essa visão, dar tudo isso para ele. Ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo,
e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos lá. Aqui há uma nova revelação do Senhor para Daniel, tá? E isso nos mostra, nos ensina que quanto mais nós nos humilhamos diante do Senhor e buscamos o Senhor de todo o nosso coração, mais nós experimentamos de Deus. Então Daniel tem buscado o Senhor, e o Senhor tem feito Daniel experimentar mais de Deus. Eu não estou dizendo, irmão, que se você buscar bastante e orar a Deus, que você vai ter uma visão como essa, mas com certeza você vai experimentar mais de Deus na sua vida. Bom, o que Daniel nos fala aqui do verso 20 até o verso 27? Que ele estava orando, e durante, no tempo que ele estava orando, ou seja, não foi depois, não veio depois, ele não estava lá como da outra vez, à noite, na varanda, olhando o céu, na cidade, e veio a visão. Ele estava em oração quando ele viu que se aproximou dele o anjo Gabriel, e veio falar com ele, e veio trazer a resposta, né, para ele dessas coisas todas. Então ele fala, observe, Daniel está pedindo por restauração. E o que o Senhor vai mostrar vai muito além da restauração. Ele não veio mostrar, olha, né, em X tempo Israel vai ser restaurado. Ele mostra a restauração completa de Israel. Porque se você for na própria história, você vai ver que há alguns períodos dessa história, até o tempo de Cristo, que Israel ficou livre, ficou sem o domínio de alguma nação, de algum império sobre ela, mas depois ela sucumbiu novamente. Então aqui, quando a resposta do Senhor vem, ele não vem para apenas atender, para mudar a condição, porque havia uma promessa, depois de 70 anos, tiraria do cativeiro. Na verdade, o Senhor vai mostrar algo muito mais profundo, para dizer quando Israel seria totalmente restaurada na sua condição, no seu propósito, cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido quando criou essa nação para si, que essa nação fosse luz para as nações, tá? Então, isso mostra que existe um papel para Israel no final dos tempos, tá? Essa nação vai cumprir o seu papel profético de ser luz para as nações. Mas quando? Provavelmente tudo indica no milênio que ela vai cumprir esse papel, ok? E aí então, queridos, ele vai trazer a questão, ele vai falar sobre, aqui, antes de falar das 70 semanas, né? Perdão, falando das 70 semanas, ele vai então trazer alguns pontos aqui, são 6 pontos que eu vou destacar na leitura. Ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então ele está falando sobre o povo judeu, sobre os judeus, sobre a tua santa cidade, porque essa é a palavra de Gabriel para Daniel. Então quem está falando é Gabriel para Daniel. Então 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a santa cidade, ou seja, sobre Jerusalém. E aí ele vai citar, primeiro, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Então observe que cumprindo as 70 semanas, tá? Quando se cumprirem as 70 semanas, você vai ter o quê? Sobre os judeus e a cidade santa, vai cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Isso tudo no verso 14. Ok? Então esses 6 pontos vão acontecer e eu já vou falar sobre eles, mas não agora.
tá? E aí, a partir do verso 25, ele vai falar a respeito da própria visão em si, tá? Ele fala assim, sabe e entende, ou seja, conheça a visão e entenda ela. Ele fala assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então observe que no verso 24 ele falou 70 semanas. E agora ele vai explicar, né, essas 70 semanas que estão determinadas. Como é que vai funcionar esse negócio? Aí ele fala, você vai ter 7 semanas, né, da ordem para restaurar, e você já vai entender essa ordem para restaurar, porque ela tem a ver com o templo, tá? Templo esse que naquele momento histórico ali, o templo seria restaurado, tá? Sabemos que no ano 70 o templo foi, cumprindo o que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, o templo foi totalmente destruído, ok? Então, observe que ele está apontando para uma coisa lá na frente, mas ele começa a descrever a construção dessas 70 semanas. Então ele fala, olha, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, observe que agora surge uma outra figura, porque aqui, um pouquinho antes, ele fala o Messias, tá? Ele fala o Messias, o príncipe. Observe que é um P maiúsculo. E agora ele fala que e o povo do príncipe, que é um P minúsculo. Então é uma segunda figura que entra aqui. Que ele fala que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Tá? Então observe que quando esse príncipe há de vir, o príncipe, né, verdadeiro, o Messias, esse já foi cortado. Eu já vou explicar isso para vocês. E ele fala, né, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as desolações, as assolações. E ele firmará, ele quem? Esse príncipe que veio com o seu povo. Esse príncipe que destruiu a cidade, o santuário. Esse príncipe vai fazer cessar o sacrifício. Então observe que agora o verso 27 ele traz uma informação que não é cronológica com 26. Tá? Ele fala, olha, ele firmará aliança. Então se ele firmará aliança, isso tem a ver com antes da destruição, antes da inundação. Ele vai firmar aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, ele vai explicar, eu vou mostrar isso para vocês agora, vamos trabalhar um pouquinho isso. Isso tem uma referência com Mateus 24, tá? Se você for aqui em Mateus 24, só vou abrir aqui para nós, gente, porque eu estou com coisa na tela aqui, Se você for em Mateus 24, a partir do versículo 15, o versículo 15 é exatamente o que nós vamos ver aqui. Tá? Ele cita aqui o verso Daniel 9, 24, até o 27, Jesus cita isso, tá? Em Mateus 24, 15, porque em Mateus 24, 15 ele fala, porquanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então se estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então ele está citando exatamente aqui, né, quando fala fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então ele está falando exatamente disso, tá? Para nós aqui. Bom, vamos lá, 70 semanas, que é o que é a segunda parte, que é essa explicação. As 70 semanas, tá, elas têm tudo a ver com esse processo final, inclusive com o livro de Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, ele trata da 70ª semana, que é a última semana de Daniel, e você vai entender por que isso acontece, tá? Ele está falando 70 semanas. Primeiro, como é que a gente entende isso?
Tá? Será que são semanas? Ou essas semanas, na verdade, são anos? O que significa isso? Existe uma palavra hebraica, que é a palavra Shabua, ou Shabuá, mas acho que é Shabua, que ela é traduzida por semanas, ou sétimos. Tá? Por exemplo, nós temos a palavra década em português. Quando você fala assim, olha, isso foi há uma década, isso foi há 10 anos. Isso abrange um período de 10 anos. Ah, são 4 décadas, são 40 anos, porque cada década são 10 anos. Então, assim como nós temos a palavra década, a palavra Shabua, ela é sétimos, ou semanas, tá? Sétimos de semanas. Então, quando a gente pensa, ele fala de 70 semanas, nós não estamos falando de 70 semanas de semana a semana, nós estamos falando de uma semana de anos, tá? Então 70 semanas são 70 vezes 7 anos, que nós teríamos aqui um período de 490 anos. Aí nós entramos na questão, esses 490 anos, eles são corridos, ou esses 490 anos, eles vão se apresentar de uma forma diferente. Eles vão ser alternados, vai ter distinção. Eu falo 490 anos corrido ou 490 anos dentro da história. Tá? São duas coisas diferentes. Vamos lá. Olhando para o texto, eu tenho que entender duas coisas aqui. Eu tenho que entender primeiro como o texto fala. E o texto mostra que há uma divisão de 3 partes. Nós lemos ali que existe, que ele fala de 7 semanas, que seriam então 49 anos. Depois ele fala de 62 semanas, tá? Que seria, aqui ele vai dizer, olha, né? Da saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, como é que eu separo isso? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, 7 semanas. Tá? Não, desculpa, perdão, gente. Vamos lá. Desde a saída da ordem para restaurar, são 7 semanas. E para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, são 62 semanas. Então eu vou mostrar uma imagenzinha para você aqui, tá? Peraí. Não, desculpa, gente, vamos lá. Deixa eu mostrar essa imagem para vocês aqui, que eu acho que eu vou explicar melhor com a imagem, porque até eu me atrapalhei agora para fazer a leitura aqui. Vamos lá. Eu vou inverter aqui a câmera, tá? E a gente vai poder continuar acompanhando a aula aqui. Bom, eu inverti aqui, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. O texto vai dizer o que para nós lá, né? 70 semanas estão determinadas. Ele fala assim, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então vamos entender, tá? Essa ordem para iniciar a restauração, tá? Porque os judeus estão cativos na Babilônia, tá? E depois Ciro, que é o rei da Pérsia, né? Ele ordena que subam a Jerusalém e reconstruam o templo e a cidade, tá? Muito disso nós vamos encontrar no livro de Esdras e no livro de Neemias, tá? Então o marco inicial é quando Ciro inicia, dá a ordem, tá? Essa ordem de restaurar. Então ali inicia a contagem das primeiras 7 semanas, tá? Então nessas primeiras 7 semanas aqui, tá? Que equivalem a 49 anos, nós temos 49 anos gastos na reconstrução do templo e da cidade, tá? Com o templo terminando a sua restauração, o templo foi concluído, tá? No 12º mês do ano 48, desde a ordem de Ciro para reconstruir a cidade, tá? Nessa observação aqui, tá? Aí nós temos o quê? As 62 semanas, que são 434 anos, que junto com os 49, nós vamos ter então, tá? Esse tempo,
necessário toda essa contagem necessária, tá? Que envolve a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, tá? Aí chegamos o quê? No nascimento de Cristo, tá? Porque o texto vai dizer para nós aqui, tá? Até o Messias, o príncipe, haverá 7 anos, tá? E 62 semanas. As ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Esse período todo aqui, desses 434 anos, é um período de muita angústia. Porque se você for ler lá Esdras, Neemias, você vai ver toda a dificuldade que tinha. Pararam a obra, tentaram impedir, várias coisas acontecem ali, a reconstrução do templo ficou parada, depois a reconstrução da cidade ficou parada. Então você vai ver que não foi uma coisa rápida e fácil de acontecer, tá? A coisa foi muito mais complicada do que às vezes você lê, né, no versículo falando. A história mostra que a coisa foi muito mais complicada, tá? E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então observe que o texto mostra o quê? Nessas 62 semanas vem o Messias. Só que ele fala que depois das 62 semanas, ou seja, ao fim das 62 semanas, o Messias é cortado, tá? E é interessante a informação que fala que ele não é cortado, mas não para si mesmo, tá? Esse cortado é a ver com a morte, tá? E a ressurreição de Cristo. Então, ele morre. Então, Cristo vive 33 anos. Então, quando você faz essa soma toda aqui, porque aqui, queridos, você vai ter exatamente as 69 semanas. 7 semanas aqui, 62 semanas aqui. Nós temos 69 semanas. Então, ele vai dizer aqui para nós, tá? E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo, aí, não para si mesmo. Ponto. Fim. 69 semanas. Porque o que acontece? Depois, na sequência, quando ele vai falar aqui, e o povo do príncipe que há de vir, esse povo do príncipe que há de vir, isso não aconteceu ainda. Isso não apareceu ainda. Isso que é importante a gente compreender, tá? Então, você tem as 69 semanas, que são as 7 semanas, mais 62, tá? Só que quando o Messias morre, a sequência não é imediata. Por quê? Porque historicamente nós não temos um outro príncipe que aparece. Por isso que eu falei para vocês, olha, a gente tem que observar com muito cuidado a questão, né, de como nós vamos interpretar esses 490 anos. Por quê? Porque o texto mostra que tem 3 partes. Tem os 7 anos, tem 7 semanas, depois tem as 62 semanas, mas falta uma semana. Então, 3 partes. Tá? Que essa última semana é quando vai falar desse príncipe do povo que há de vir, desse príncipe que ele fala que vai fazer uma aliança por uma semana, tá? Por uma semana. Então isso não aconteceu ainda, tá? Então a gente vê que tem essa questão. Então isso nos ajuda a entender até a questão cronológica, porque não foram 490 anos corridos, tá? Na verdade, há uma pausa, tá? Existe algo acontece aqui. Então, após a morte do Messias, de Jesus Cristo, esse relógio de Israel, ele para. Então, já passaram 69 semanas. Tudo que foi profetizado nessas 69 semanas, nesses 483 anos, já aconteceu. Mas falta ainda uma semana, tá? Quando você olha para a história, né, através das Escrituras, você olha para o Novo Testamento, quando você vê o povo judeu negando Jesus, o povo judeu, né, os líderes judaicos sendo responsáveis para incriminar e matar Jesus, e o povo não recebe o Senhor, e depois a partir dali você vê, né, os gentios
a entrada dos gentios na graça de Deus, sendo enxertados, né? Você percebe, na verdade, que existe algo que fica marcado aqui, esse tempo, esse relógio, ele para. Tá? Então Deus parou o relógio para Israel, porque Deus está com isso lidando com a humanidade, com os gentios. Exatamente o que nós encontramos lá em Atos 15, através daquilo que ele estabeleceu pelo seu Filho. Então, os eventos aí preditos em Daniel 9:27, eles ainda não aconteceram. Então, essa parte que fala, né, aqui desse príncipe que há de vir, que vai destruir o santuário, a cidade e o santuário, o seu fim vai ser como inundação, que ele vai firmar a aliança, que ele vai quebrar essa aliança, que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação, né? E sobre a asa das abominações vai vir isso não aconteceu ainda, tá? Isso ainda não aconteceu, ok? Tá? Eu vou voltar aqui a câmera para nós aqui, só um instantinho, gente, peraí. Maravilha, estou de volta aqui, gente. Então, o que a gente vê ali? Que não se cumpriu o verso 27, tá? Esse verso que fala que ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana é exatamente a 70ª semana, a última semana que falta, que é o livro do Apocalipse. Se você pegar o livro do Apocalipse, ele é justamente mostrando o que vai acontecer nessa última semana. São os detalhes que Deus deu então para João, não para Daniel, mas Daniel foi permitido Daniel ter essa visão, tá? E fala então de uma semana. No meio dessa semana ele vai fazer cessar o sacrifício, a oblação, ou seja, vai haver a restauração do templo, como eu disse, tá? Essa restauração do templo, novamente, vai existir um templo ali em Israel novamente, vai ter culto, vai ter tudo, mas no meio, ou seja, passado 3 anos e meio, o que vai acontecer? Esse sacrifício vai ser cessado, né? Ali o que vai se levantar são abominações, tá? E isso ele fala virá o assolador. Então tudo isso tem a ver com que quem é esse príncipe? Esse príncipe é aquele pequeno chifre que aparece no capítulo 8, no capítulo 7, é o anticristo. Então observe que tem o príncipe, o Messias, e você tem esse príncipe, porque a ideia é alguém que tem autoridade, e ele vai ser um governante, que nós já vimos, já falamos isso anteriormente, que ele vai ter a autoridade da própria serpente, né? do dragão, para poder fazer o que ele quer fazer, né? Agir com engano. E esse governante ele vai firmar um tratado com vários países, nós vimos ali, né? Vários chifres ali que ele vai tratar, inclusive também com Israel, um tratado com Israel, tá? Então os judeus vão construir um novo templo, os judeus vão restabelecer o seu sistema de adoração baseados ainda no antigo concerto, tá? A gente já falou de trechos do Novo Testamento que Paulo, por exemplo, nos alerta sobre esse líder, esse homem que vai aparecer, que vai se levantar, né? E vai se levantar contra Deus e contra tudo que é objeto de culto a Deus, tá? Como está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, ele vai se levantar, e quando você compara o que Paulo fala, e você compara Apocalipse, você vê que ele vai se levantar ao ponto de querer chamar para si a própria ideia de ser um Deus, tá? Um Deus que ele vai entrar, ele vai talvez entrar no templo, ele vai profanar o templo, ele vai se assentar ali, vai colocar um trono, não sei, e vai querer que as pessoas o adorem como uma divindade, ok? Só que em 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de tribulação. Por isso que eu li o texto de Mateus 24, a partir do versículo 15, quando Jesus fala dessa desolação, e ele vai falar ali na sequência, né? Ele vai dizer várias coisas ali, que ele vai falar sobre fujam para os montes, quem tiver no telhado, desça, né? Ou seja, a ideia é fujam, né? Coitado das grávidas, né? Ai das grávidas que estiverem amamentando naqueles dias. Ele fala, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, né? E nem no sábado, que é Mateus 24, estou lendo aqui do versículo 15 em diante. Então, assim, ele vai trazer o que? Vai ser um tempo muito difícil, tá? Se você pegar Apocalipse 13, versículo 14 e 15, nos é dito que vai ser erigida uma estátua de si mesmo.
E essa estátua, ela vai exigir que todos o adorem sob pena de morte. Diz assim: e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, verso 14 e verso 15. Ok, gente? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra imagem agora, que mostra a visão em Daniel 7, em Daniel 8, e como ela é mais clara em Daniel 9. Só um instantinho, gente. Espera aí, vamos lá de novo. Bom, aqui fica mais fácil de entender, né? A gente falou Daniel 7, né, quando apareceu ali os bichos, né? Babilônia, Média Persa, Grécia, Roma, né? Depois ali os 10 reis após Roma, a ponta pequena que é o anticristo. Daniel 8 a gente viu que a visão ela ficou mais restrita, né? Não mais ao Império Babilônico, já era o final dele, mas já a questão da Média Pérsia, depois a Grécia que vinha e destruía, aqui a divisão, quando o grande chifre do bode quebra, né? Os quatro reinos que se levantam ali, e depois a ponta muito pequena que aparece, que tem a ver com a 70ª semana, que é o anticristo. E depois Daniel 9, quando ele claramente fala das 70 semanas, a gente viu aqui 7 semanas, tá? A gente viu aqui as 62 para dar aqui os 483 anos, tá? Com a questão do Messias, esse intervalo que até agora prefigura, porque para que se cumpra a última semana, que é o verso 27, que é o cumprimento da última semana, que vai ter o pacto, tá? E depois a quebra do pacto e o cumprimento completo do verso 27, ok? Ok, queridos? Acho que ficou mais fácil de entender com a imagem, né? Então vamos lá, nós sabemos que a 70ª semana não aconteceu. Um dos grandes sinais é porque todo o sistema judaico que nós vimos ali, de ofertas, dos manjares, né, dos sacrifícios, todo o sistema judaico, ele exige um templo que não existe, porque no ano 70, os romanos, sob a direção ali do general Tito, destroem o templo, tá? Então, não existe, e outra coisa, além do templo não existir, não existe nenhum acordo de paz, não existe nada que aconteceu. Até hoje, Israel, os povos árabes, continuam lutando, e a tensão só aumenta. Então, esse grande líder vai ser o responsável por criar essa paz. Nós sabemos que nós estamos muito próximos disso, mas ainda não temos o cumprimento disso, tá? Então, vamos lá. Voltando ali só para fechar, o verso 24, o verso 26 e 27 vai mostrar o quê? Que quando esse príncipe, que é o anticristo, ele se levantar, tá? E com o povo que há de vir, ele vai destruir a cidade, o santuário. Capítulo 11 de Apocalipse mostra essa invasão dos gentios, que é quando o anticristo invade, quando ele quebra a aliança e ele invade, tá? E o seu fim será como a inundação. Nós sabemos que o final do Apocalipse, o final do capítulo 19, é a batalha do Armagedon, quando as nações ímpias vêm contra o Senhor, vêm contra Jerusalém, vêm contra o povo judeu, e ali eles são derrotados, tá? Fala que até o fim haverá guerra, exatamente, porque você tem a batalha do Armagedon, né? E ali estão determinadas as assolações. E essas assolações, eu acredito particularmente que tem a ver com as trombetas de Deus que vão acontecer, né, nos primeiros 3 anos e meio, e depois as taças da ira de Deus que acontecem na segunda parte, que é a grande tribulação, dentro da 70ª semana, que é a última semana aí de Daniel. Tá? Aí fala da aliança que ele vai quebrar, da abominação que ele vai trazer, e isso até a consumação. Que consumação? Isso até a volta de Jesus. A consumação é a volta de Jesus, tá? Que tem a ver com o que nós lemos ali no início do verso 24, a consumação daqueles pontos que estão determinados a acontecer com a vinda dele, tá? E o que está determinado será derramado sobre o assolador, no verso 27, que é o que diz no final do capítulo 19, quando fala que
o anticristo e o falso profeta são presos e são lançados no lago de fogo. Então vai ser determinado a ele essas coisas. Ok? Então, para a gente fechar, quando ele fala aqui da consumação, são aqueles 6 pontos que eu citei anteriormente, que é cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aí vamos entender a expiação da iniquidade. Nós sabemos que o grande ato de expiação da iniquidade é com o sacrifício de Jesus no Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. A partir dali, a obra de Cristo, ela é a expiação da iniquidade, mas o povo judeu ainda não recebeu. Então, quando fala dessa questão da expiação da iniquidade, é o povo judeu recebendo a Jesus, tá? O fim dos pecados. Então, Israel sai do estado de retidão, de frieza espiritual, e agora passa a ser o povo de Deus, que ama o Senhor, né? Que não vive mais em rebelião, porque esse povo vai ser restaurado. A extinção da transgressão, porque Jesus vem, e agora, quando Jesus vem, ele vem para reinar. Ele vai reinar esses 1000 anos. Então, o governo dele vai ser, como falam, um governo de justiça. Então é o fim, a extinção da transgressão. Porque agora Jesus vai vir em glória para reinar. Então vai ser um governo de justiça que vai ter início no milênio. Com isso, as profecias vão ter o seu pleno cumprimento, porque a palavra de Deus fala que quando ele se manifestar, tudo que é em parte será tirado. As línguas cessarão, não haverá mais visões. Por quê? Porque o próprio Cristo estará aqui. Tá? Então vai ser o cumprimento e o término disso. E quando fala aqui de ungir o Santíssimo, né, no antigo templo, o Santíssimo Lugar é o lugar da presença de Deus. Tá? E obviamente que é Jesus Cristo sendo ungido rei, assumindo o lugar do Santíssimo Lugar, significa o quê? Que é o governo de Deus. Tá? Ungir o Santíssimo, siga. Quem é o Santíssimo? O Santíssimo não é mais aquela estrutura física. Jesus mostrou que ele representava o templo. Então, ungir o Santíssimo é quando Jesus Cristo vai ser ungido Senhor dos Senhores e Rei dos Reis sobre a terra. Ok? Tá? Então, com isso nós temos, para a gente fechar aqui, com esses acontecimentos, finda-se as 70 semanas de Israel. Você vai ter o quê? Israel reconciliado com Deus, o tempo determinado, todas as coisas, né? A transgressão foi tirada, o pecado foi tirado da nação, a expiação da iniquidade, ela se cumpre sobre a nação, veio a justiça de Deus agora sendo executada na reconstrução do planeta, tá? Com o fim das 70 semanas, a visão e a profecia estão seladas, o milênio vem. Então, agora Israel salvo está junto com o seu Messias, que é o líder, né, o Senhor de todo o planeta, e ele vai cuidar, governar sobre todo o planeta. E os judeus estarão ali para ser luz para as nações durante todo o milênio. Ok, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com essa aula e tenha entendido um pouco mais dessas questões que foram trazidas para nós aqui através do capítulo 9. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Continua conosco, continua com cada um, dando sabedoria e entendimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fique na paz. Uma excelente semana para você, em nome de Jesus. Até mais.